vou até abrir aqui porque eu escrevi. Que desligou. Ah, não. A mente intuitiva é uma dádiva sagrada e a mente racional um servidor fiel. Nós criamos uma sociedade que honramos o servidor e esquecemos a dádiva. Não precisa agora, é bem louquinho que eu vou entrar aqui, porque eu quero aqui embaixo não enxerga. interagir. Oi? Aqui não enxerga. Não enxerga? Mas vocês ouviram eu falar? Vocês já ouviram falar do Napoleão Hill? Vocês já ouviram falar? Ele é muito conhecido sobre as teorias de como você fazer as coisas para ficar rico. Mas se você olhar a história do cara, ele passou 20 anos estudando as pessoas de sucesso. Então não é só uma coisa, vamos fazer essas formulinhas para ficar rico. Né? E é muito interessante que ele fala bastante da intuição. Estudando essas pessoas, eles perceberam que as pessoas de sucesso, sem saber, elas têm um desenvolvimento, elas trabalham de uma maneira até, sem falar essa palavrinha, para desenvolver essa intuição como um dos ingredientes do sucesso, né, de cada um. E aí ele traz o conceito um dos conceitos de intuição que ele faz que é uma coisa bem interessante. Quando você tem um conhecimento muito aprimorado sobre algo, né, o seu cérebro ele identifica padrões, como o Fel falou, identifica padrões, e a partir daí você consegue dar, digamos, saltos quânticos de percepção, né? Não necessariamente é uma coisa do além, é o que você está percebendo por meio de um sentido, mas você tem tanto conhecimento daquilo, você sabe a ordenação daquilo, em algum momento você pode prever. Por exemplo, eu vou falar uma coisa assim, bem simples, que também é associado com hábito. Quando você já tem uma experiência muito intensa na direção, quem dirige aí muito tempo, você vai na estrada. Não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Você está lá na estrada dirigindo, de alguma maneira você sabe mais ou menos o comportamento de algum cara, o comportamento de um cara perigoso. E se uma pessoa que começou a dirigir, ela não sabe aquilo. Aí você vai falar assim, eu tive uma intuição. Também você teve uma intuição, mas como que você chegou naquela intuição? Né? Pela sua experiência, associação de diversos conhecimentos, que fez com que você desse um salto de aprendizado, que você conseguisse prever alguma coisa. Ok. Existe um instituto, HeartMath, alguém já ouviu falar? Instituto do Coração, Estudo do Coração na Califórnia. Eles estudaram intrinsecamente o coração, e eu já vou falar mais específico dele. Mas pelos estudos do coração, eles chegaram inexoravelmente no estudo da intuição, né? Porque eles perceberam o campo eletromagnético do coração. Já vou passar, eu vou falar detalhes disso. Mas, pelos estudos, eles dividiram em 3 tipos de intuição. Isso que eu acabei de falar, né? Quando você faz uma associação de conhecimentos, uma sensibilidade energética, onde você tem uma percepção pelas suas células, e eu vou dizer como daqui a pouco, o que acontece dentro da célula, e uma intuição que ele chamou de não local, tá? É aquela que você sabe que vai acontecer ali. E dentro desse universo todo existe uma série de nomes, né? Dentro desses três itens aqui, que eu vou até escrever, para a gente se situar, para dar um norte para o nosso como, de que intuição eu estou falando? Então, é uma sensibilidade energética
corpo. Então você tem uma percepção não local. E o que ele chamou de, vamos lá, conhecimento implícito, que é esse que a gente falou do aprendido, né? Aqui, isso aqui envolve para dentro, para fora, tá? E é eu, é seu, porque é no local, que também está lá dentro de mim, em algum lugar daquele inconsciente. Então, só para a gente ter o chão, a base do que a gente está falando. A gente está falando desse conhecimento que todo mundo tem, né? Que é capaz de perceber, além do racional, informações de um inconsciente, que é meu, um inconsciente, que é do todo, que tem informações de uma sociedade. Estou falando da minha capacidade de perceber, sem tocar necessariamente, uma percepção energética. E estou falando desse conhecimento de você poder prever através do seu próprio conhecimento, tá? Das saltos quânticos. Então, como que isso acontece, né? Que a gente vai entrar agora na fisiologia de tudo isso. Então, primeiro a gente precisava dar um chão, né? Para saber do que a gente está falando, de que intuição a gente está falando. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Dá para desligar aquilo? Desligar? Vai desligar? Eu te trago, A gente vai ficar... eu trago uma mantra gostosa. Desligar, a gente não tem janela, a gente vai ficar um pouco... Ok. Só uma Pare. questão que chama muita atenção. Você acabou de falar aí a questão do coração. Vou chegar nele. Ele é a sensibilidade energética. Vou chegar nele. É? Vou falar dele. Bastante. Daqui a pouco. Então, fica uma questão interessante. Por que os egípcios descartavam o cérebro e preservavam o coração? Eu não sabia disso. É? Mas o que? No processo de mumificação. É? É. E quando eu deparei com isso a primeira vez, pensei, puxa vida, mas é o cérebro, né? Não sei o quê. Mas eles já sabiam isso naquela época. Há muito tempo, né? Você pega a medicina chinesa mesmo. Thank you. Esse meu tá ótimo. A medicina Pessoal, quem chinesa. sentir frio É. pode me chamar. Mais alguém quer mantinha? Porque para os egípcios, a Mas alma quem tá perto do ser humano fica no coração. E como a alma dele fica no coração. Então, como ele vai renascer, ele tem que ter um coração ali, entendeu? Que ele vai... Sim, eu achei muito interessante, porque eu pensava que o cérebro ele mandava em tudo. A própria medicina chinesa, né, traz esse conceito aí super no coração. Então, olha, existem uma série de estudos de física, biologia falando disso. Então, para hoje, eu vou focar em duas coisas pontuais. Eu vou focar no cérebro e no coração, tá? E vou falar um pouquinho do que acontece dentro das células, tá bom? Vamos lá. Essa imagenzinha, cérebro direito e esquerdo, hoje em dia já sabe que não é uma divisão cartesiana, né, gente? Não é uma coisa assim, cérebro direito e cérebro. Vamos dizer que, assim, no contexto ainda se fala dessa maneira, ainda tem estruturas específicas para cada hemisfério. Tá? Mas não é assim, hemisfério esquerdo racional, necessariamente o direito intuitivo. Ele é, mas assim, eles se comunicam bem, né? Não sei se vocês já conhecem esse conceito, mas predominantemente, né, nosso cérebro, nosso hemisfério esquerdo, né, que ele que está
associado à nossa mão direita, ele é o racional. O cientista, o matemático, o lógico, as principais estruturas que fazem esse processo racional estão no esquerdo. E o direito é o intuitivo, né? Eu trouxeram uma imagenzinha interessante. Tá? E como que acontece, né, com a intuição? Esqueci de falar uma coisa, depois eu falo sobre a intuição, a importância da intuição. Vou só dar um time aqui, que é uma coisa super importante até que eu não me falo. A importância do processo intuitivo nas mudanças sociais. Intuição é um conceito, tá? Estou falando intuição, mas ela acontece querendo ou não. As pessoas, elas podem achar que são ou não, e ter consciência disso ou não, mas isso acontece, a gente querendo ou não. Então, quando você tem uma mudança social no planeta, numa sociedade, numa cultura, o que acontece geralmente? Uma nova ideia surge, pessoas trazem novas ideias que causam grandes movimentos, que causam grandes revoluções, certo? De onde veio essa ideia? Primeiro veio de uma mudança nesse inconsciente coletivo, tá? Primeiro veio de uma mudança. E pelo processo, as pessoas intuitivas, que desenvolvem essa percepção, ela percebe isso no inconsciente coletivo e naturalmente essas novas